Seida pede desculpas a Tice, diz que às vezes fala sem pensar e promete que não vai mais xingar quando tiver alguém por perto. Seida continua, mas quando tiver só a gente é difícil evitar, porque todo mundo sabe como é a Sirim, né? Vamos ficar numa boa, vai. Eu quero ficar numa boa. Eu não quero ver a senhora brava assim. É melhor todo mundo ficar em paz. Me dá um abraço, vai, por favor. A Tice abraça ela e diz: Tá bom, tá perdoada, filha. Seida diz: Mas não cria falsa expectativa com a Sirim. Eu acho que depois daquele milionário é difícil ela gostar do Henry. E falando nisso, o Henry já voltou? A Tice diz: Ele levou a Sirim para tomar café em outro lugar aqui perto. Bom, você disse para eu não me iludir, mas... Henry pede para Sirim falar um defeito dela sem pensar. Sirim diz que conta mentira. Henry diz: Todo mundo mente às vezes. Sirim diz: O problema é que eu faço isso bastante. Henry diz que tá bom e pergunta se ela tá com alguém nesse momento. Sirim diz que não. Sozinha na cozinha, Seida chora muito. Sirim pergunta se Henry tem namorada, se atira para todo lado. Henry diz que não tem nenhuma namorada. Henry e Sirim voltam para a cafeteria. Seida diz que quer falar com ele. Sirim cumprimenta ela de forma muito amável, perguntando se está tudo bem. Fria, Seida diz que sim. Sirim vai embora e Henry vai conversar com Seida. Seida não tem coragem de contar para ele sobre o Arthur e diz que só queria pedir um adiantamento para amanhã. Depois ela diz: Henry, eu vou te falar uma coisa antes que me arrependa. A Sirim não é boa coisa, ela é totalmente maluca. Eu acho que ninguém merece alguém como ela. Tem muita gente que não bate bem por aí, né? Mas ela é pior. Eu só queria te avisar. A Tice se aproxima da cozinha e escuta tudo. Henry diz: Pode me explicar melhor essa história? A gente não pode chamar alguém de maluco sem ter uma boa razão para isso. Me explica por que você acabou de falar isso, por favor. Seida diz que não pode. Henry diz: Então não posso levar em conta. Sinto muito, Seida. Henry sai e Seida diz: Tá bom, então vai lá, vai e fica mesmo com ela, vai. Fica com ela e ignora tudo que eu falei e depois não vem dizer que eu não te avisei. Ela se vira, fica surpresa ao ver a Tice e diz: Mãe? Chateada, a Tice diz: Nunca mais me chama de mãe. E sai da cozinha, deixando ela chorando arrasada. Bahar diz para Nissan e Doruk não saírem do quarto e sai pela casa à procura de Sarp. Bahar olha em alguns cômodos e acaba entrando no quarto de Nezir. Ele chega e pergunta o que ela está fazendo ali. Bahar diz que foi procurar o Sarp. Nezir diz: Então está preocupada com seu marido. Bahar diz: É meu ex-marido. Eu só queria saber onde ele está. O senhor sabe que ele é inocente e não mataria ninguém. Isso não é justo. Nezir diz: Mas ele matou meu filho. Nesse caso, então, ele é culpado. Bahar diz: O Sarp não matou seu filho porque quis. Ele salvou a Piril. O senhor está culpando a pessoa errada pelo que aconteceu. Nezir pergunta se ela acha. Bahar diz: Eu acho, porque é difícil aceitar que não foi um bom pai. Nezir pergunta o que mais. Bahar diz: O seu filho era viciado em drogas. Ele não teve cabeça para conseguir aceitar que tinha sido deixado por alguém. Porque é assim que ele foi criado. Não aprendeu a amar. Em vez de machucar os outros, ele teria aceitado a situação e poderia muito bem estar vivo até agora. Nezir diz: Ele era o meu filho e morreu por causa do seu marido. Então agora ele também vai morrer. Bahar diz: Mas isso não vai te trazer paz. Você pode até matar o Sarp, mas vai sempre saber que o culpado continua vivo. Nezir chega bem perto dela e diz: Eu não estou querendo ficar em paz. Eu quero justiça. O Doruk vai descer para jantar comigo e você e a sua filha podem ficar no quarto. Bahar diz que não e pede para ele não fazer nada com Doruk, que se usar a força, ele vai ficar com mais medo. Nezir diz que então ela vai ajudar para ele cooperar. Assim, ele não precisa forçar o menino a nada. Bahar vai com Nezir até o quarto. Ela diz a Doruk que o seu Nezir quer se desculpar pelo que aconteceu de manhã e quer jantar com ele. Bahar diz que Doruk pode descer para jantar com Nezir, que a Nissan e ela vão ficar no quarto, mas só se ele quiser ir. Nissan olha para Doruk e balança a cabeça negativamente para ele não ir. Doruk olha para a mãe e balança a cabeça positivamente, afirmando que quer ir. A Tice pergunta se Sirim está gostando do Henry. Sirim pergunta se ela acha isso bom.
A Tice diz que ele é um bom rapaz e sempre reza por ela, para ela tomar um rumo na vida, para esquecer aquele SWAT, e parece que virou realidade. A Tice diz que também acha que o Henry gosta dela e perguntou o que ela acha dela trabalhar no café, mas que talvez ele tenha mudado de opinião depois que a Seida falou que a Barra não ia gostar. Sirin, a demônia encaracolada, fica com raiva. Diz que a Seida deve estar interessada no Henry e tem certeza que ela vai tentar separar eles, porque é a cara dela. Talat avisa Enver que o Arif e o Suf foram levados para a penitenciária. Enver conta para Tice e depois liga para Seida para dar notícia. Sarp pergunta se Munir está melhor. Ele diz que um pouco. Sarp diz que ficou muito preocupado com ele, pediu ajuda, mas infelizmente ninguém ali se importou. Munir diz que não adianta, que ninguém que trabalha ali vai ajudar. Todo mundo morre de medo do Nezir. Razin está observando e escutando a conversa dos dois no seu quarto. Munir diz a Sarp que não deixaria o irmão assim e nessa situação, mesmo sabendo que corre perigo. Mas não importa, agora já foi. Nezir mostra um ossinho para Doruk e diz: vamos ver de que lado ele quebra? Doruk fica apreensivo, hesita um pouco, mas segura o ossinho e diz: tá bom então. Nezir sorri para ele e eles quebram o ossinho. Doruk sorri de volta para Nezir e eles continuam jantando. Yusuf diz a Arif que o advogado que o Henry mandou é inútil, não ajudou, e eles não podem esperar nada dessas pessoas, por isso foram para ali. Arif diz: eu já te falei, só sabe criticar as pessoas, então arruma um advogado melhor, se pode pagar. Mão de vaca, Yusuf diz que primeiro eles vão ver o advogado do governo e depois decidem. O policial vai buscar Arif, pois ele tem uma visita. Kismet Avet se apresenta a Arif como advogada dele. Ela diz que será bem direta, que o panorama geral não tá nada bom para ele. Tem alguém tentando incriminá-lo e não vai ser nada fácil provar que ele não estava envolvido. Arif diz que não sabe quem está tentando incriminá-lo. A advogada diz que vai ajudá-lo. Ele vai ter que falar para ela tudo o que sabe relacionado a esse caso. Ela precisa saber tudo o que tem a ver com a morte da Yelis e tudo o que ele considera importante para a defesa dele. Arif diz que não pode falar. A advogada pergunta por quê. Arif diz que é como se estivesse sentado numa bomba. Se mexer, pode causar uma explosão. Pode prejudicar as pessoas que ama. E pergunta se ela entendeu. Kismet diz: eu tenho a impressão que quer proteger a Barraça Smalley. Ela está desaparecida desde o dia do homicídio. Arif fica surpreso com o que a advogada fala sobre Barra. Kismet diz que sempre estuda todos os casos que pega e soube que a Barraça Smalley foi sequestrada pelo antigo marido dela, que tinha sido dado como morto. E isso dá muitas pistas. Kismet diz: o que acha disso? Tá fazendo sentido? Sarp Smalley está vivo e eu acertei, né? Arif diz: quem mandou você aqui? Foram aqueles homens também? Hã? Pra quem você trabalha? Não quero como minha advogada. Eu estou no meu direito. Kismet diz: tem razão, tem todo o direito, mas também tem o direito de saber a quantos anos de cadeia vai ser condenado por esse crime que cometeu, e eu vou te falar. Arif diz que não quer que ela fale mais nada, que ela pode ir embora, e chama o oficial para levá-lo de volta para a cela. Kismet diz: eu vou falar uma vez. Todo mundo tem os seus segredos e uma vida para proteger. Se o senhor sair por essa porta, não vai conseguir nenhuma das duas. Arif fica parado, olhando para ela, sem dizer nada. Nezier conversa com a Tice sobre o lugar onde viu Enver trabalhando e diz que ficou com muita pena dele. Intrigada, a Tice finge saber do que a mulher está falando e acompanha ela, para saber onde e de que Enver está trabalhando. A Tice fica até pálida ao ver Enver carregando algumas caixas. Nezier diz que agora entendeu. A Tice não sabia que Enver estava trabalhando naquela quitanda e pede desculpa se ela ficou sabendo só agora e por ela. Enver fica surpresa ao ver a Tice e vai atrás dela. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.